Estamos iniciando aqui o Expandicast, episódio número 47. Que maravilha, pois hoje nós vamos falar de atividade física e, por que não, muito empreendedorismo. Trouxe aqui uma pessoa especial que empreende ali no segmento do esporte. Pois é, trouxe hoje comigo aqui Breno Alemão, diretor da BR1 Assessoria Esportiva. Falei certo? Tá certo, tá certo. A pronúncia aqui é BR1, né? BR1. Mas a gente já tá acostumado um pouco, né? Pronto, é. A fonologia. Você desculpe aí o analfabetismo do apresentador, digamos assim, do host, né? Então, Breno, me conta aí como foi essa essência aí da BR1, assessoria esportiva, e de que forma vocês ajudam corredores a evoluir com segurança, estratégia e por que não com propósito, né? Então, a BR1 Assessoria Esportiva foi criado através de alguns pilares importantes, né? Claro que o pilar fundamental é o pilar físico, né? Mas também construindo um pilar social e um pilar mental. A gente entendeu que o exercício físico ele pode agregar de várias formas na vida das pessoas. Então, a gente tem uma ciência de comunidade trazendo com segurança o esporte, porque esporte na dosagem errada, exercício na dosagem errada, vira veneno, né? Tem até aquela brincadeira, aquele velho ditado. Então a gente tem essa questão. Primo meu, né? disse que até água demais afoga, né? Com certeza. Então a gente sempre traz essa questão do propósito, a segurança e pilares fundamentais para trazer para os nossos clientes, né? Uma experiência de vida, uma experiência do esporte que seja maravilhoso e que levem para a vida, para sempre na vida. E o que é que tem, Breno, do Breno, né? Na BR1? Como é que foi esse surgimento? Como é que foi? O que é que tem de DNA seu ali dentro? Então, até engraçado que a história da BR1, né? Vem com um pouco da minha história da minha vida, né? Que sempre foi uma história de muita superação, de uma pessoa que vem de baixo, que sempre procurou trabalhar e estudar. E tinha que trazer esse propósito para ajudar outras pessoas da forma que eu pudesse trazer. Então eu pude trazer através do exercício físico, que isso faz com que, dentro da essência da assessoria, que é a essência de comunidade, né, transformando alguns pilares fundamentais, trazer um pouco da minha essência, da empatia, a essência do cuidado, a essência do acolhimento, a essência do estou aqui para fazer você evoluir, performar de todas as formas. Porque performance não é só resultado, que é um pódio, mas performance não é menos tempo, não é um pódio, não é muito mais do que isso, né? É um sono melhor, uma autoestima melhor, se ver melhor todos os dias, né? Então, acho que isso, a assessoria é o resultado da minha essência como pessoa. Então, isso eu tento transmitir cada vez mais dentro da nossa assessoria. Você me falou que era um cara estudioso, né? E como foi, assim, dar esse primeiro passo, né? Como empreendedor? Sair ali do mundo acadêmico, né? Para virar um empreendedor. Então, na minha época de estudante, eu já notava algumas deficiências dentro do curso, né? Deficiências não, né? Mas, por exemplo, algumas lacunas que poderiam ser melhoradas, né? Eu fundei a primeira Liga Científica de Fisiologia do Exercício na UNIT. Fui pesquisador da UFES. E eu trouxe isso para a criação da assessoria. Eu fui coordenador de 2 empresas. E o que eu mais senti dentro do esporte, dentro da metodologia científica, né, é trazer a ciência de uma forma que, dentro da criação da assessoria, a gente consiga trazer segurança, trazer uma experiência. Eu sempre vou brincar muito com a questão da experiência, né? Então eu consegui analisar essas lacunas por locais que não tem uma metodologia específica, não tem uma clareza, não tem uma missão, não tem os seus valores pré-definidos. Então ficava muita coisa muito solta. Então faltava muita qualidade. Então quando eu analisei na criação da assessoria, eu falei assim, preciso trazer tudo que eu estudei, tudo que eu tive de experiência na minha vida para trazer dentro da assessoria. Claro, trazendo de forma não sozinho, mas com as pessoas certas também do lado. Beleza. A gente não precisa ser ter um CNPJ para ser empreendedor, né? Quando você falou, fui coordenador, imagino que foi empresas no segmento parecidos ou até no mesmo segmento. Não sei se eu estou certo. Sim, tá? sim. O que te levou, de fato, o principal motivo de
levar afundar, no caso, né, a BR1 e transformar essa inquietação que você tinha em negócio. Te digo isso porque, assim, a gente também pode empreender na empresa dos outros, né? Por que não mudar lá onde você estava e, de fato, vir a BR1? Então, eu trabalhei numa empresa que, no caso, com essa minha inquietação, trazer novidades, a gente se esbarra com ter uma pessoa acima, uma pessoa que traz uma liderança, né, em relação a isso. Então você tem um fator limitante. Quando eu fiz a criação da assessoria, uma das coisas que eu mais pensei foi assim, eu não tenho esse fator limitante, eu vou poder tomar as decisões. E essas decisões com base de toda a experiência e as frustrações que eu tive, de querer implementar dentro de outros locais que trabalhei, algumas coisas que, na minha visão, claro, porque tem a visão da outra pessoa, né? De melhorias, né? Nem sempre isso é bom, nem sempre isso é ruim, né? Falo por mim mesmo, né? O expandir, como você vê, né, lá, a gente tem, né, eu brinco dizendo que eu faço menos coisa do que as pessoas acham que eu de fato poderia fazer, né, porque sim, eu tenho pessoas que são tomadores de decisões ali, né, dentro dos grupos, enfim, existe uma estrutura que foi montada porque eu não queria ser esse cara, né, tomador de decisão por si só. Claro que no final das contas eu acabo tomando algumas decisões, mas você poder dividir com o outro é muito bacana, né? E aí eu já vi que você foi para um lado diferente, né? Você já foi para um lado, não, eu não quero ninguém, né? Eu quero ser o cara que tomar a decisão. Assim, por mais que a palavra final só seja contextualizando, minha, não existe o certo e o errado, tá? E para cada negócio é um negócio. Eu tô trazendo para contextualizar aqui, né? E entender, né? Se essa sua vontade, né? Porque assim, tem de empresas para empresas, né, Saulo? Sim. Eu trabalhei com empresas que eu tinha uma tomada de decisões muito importante e tem outras que não. Quando eu digo assim na assessoria, lá principalmente na BR1, eu dou a palavra final. Mas isso tem um conselho técnico, tem professores por lá, então que a gente traz também como gestão. Certo. A gente tem todo um fluxograma para tomar as melhores decisões possíveis. A gente tem, por exemplo, um comitê de os alunos mais antigos para fazer uma aprovação de uma camisa, para fazer uma nova implementação do que acham, para ter a visão do aluno também. A cada 3 meses a gente faz um formulário de entender quais são as melhorias, elogios, e a gente sempre está muito feliz com isso, porque, por exemplo, toda empresa tem que ser criticada. Eu quero ser criticado, porque na crítica eu consigo evoluir. Sim. Mas nos nossos formulários a gente tem mais de 95% a quase 100% de aprovações das nossas tomadas de decisões. Então, eu, Breno, sou aquele cara que, entre aspas, vou assinar o papel, mas para redigir o papel tem várias pessoas que estão do lado, né? Meu sócio, meus professores, a minha assistente também, né? Que é a Isa, que também é uma pessoa maravilhosa, que também sempre tá junto com a gente para tudo. Então, eu sou só a ponta do iceberg, né? Não, imagino. E Breno, o que é que você diria assim de mais diferente, ou as coisas mais diferentes que a gente encontra ali na BR1 em relação a outras assessorias esportivas? Porque tem várias, tem muita assessoria esportiva que em teoria faz o mesmo que você faz. Em teoria, né? Inclusive eu gosto muito de um pitch que você tem, né? Que você diz assim, que correr é diferente de sair correndo, né? Eu acho muito que é bem isso, né? Então, assessorias, como qualquer segmento, sempre vai ter diversos concorrentes, né? Sim. Então a gente tem que trazer o diferenciado. Inclusive a concorrência é bom, né? Tem muita gente boa no mercado. E isso faz, para mim, é muito bom. Eu fico muito feliz que tem tanta pessoa boa no mercado que faz você evoluir. Então o que acontece? Quando eu vejo uma assessoria trazendo uma ideia nova, eu vou lá, estudo, pesquiso. Antes de abrir a minha, estudei quase todas as assessorias de Aracaju, de São Paulo, de fora do Brasil, todas, para trazer o que é o nosso diferencial. Então por que a BR1? Por que escolher a BR1? Diferente de outras assessorias, né? Primeiro, a gente tem um acompanhamento diferenciado, a gente tem uma empatia com o aluno, a gente tem entender os processos e clareza com o aluno. Ali ele não só mais um. Ali ele tem uma clareza, ali tem todo entendimento. Por isso que a gente traz uma equipe especializada para isso. Breno, eu sou diretor técnico.
mas tem um professor específico para os iniciantes, tem os professores específicos para os avançados, que no caso sou eu. Então tem a parte também de toda a equipe de fisiologia, com fisioterapeutas e nutricionista e massoterapeuta, justamente para fazer o trabalho de prevenção, ou caso de alguma lesão, ou aluno que já chega com alguma lesão, tem uma pessoa específica dentro da assessoria para isso. Então, assim, dentro, por exemplo, do mercado de Aracaju, eu vejo poucas assessorias que têm esse trabalho, por exemplo. Então, a gente sempre tenta unir todos os pilares. Então, quando você vai lá na assessoria, sempre tem uma marcazinha lá para fazer um trabalho de prevenção, ou sentir algum leve incômodo, tá lá. Todos os professores têm treinamento constante e cursos que eu sempre estou disponibilizando, né? Hoje que também, o Breno foi até convidado recentemente para dar aula para mais de 400 treinadores no Brasil inteiro, sobre gestão de assessoria, sobre a parte técnica, como periodizar o treinamento, né? Então a gente deixou de ser só uma planilha qualquer. A gente traz toda a segurança que está ali. Por que quando eu falo segurança? Entender o feedback do aluno semanal, a gente disponibiliza semanalmente a planilha, entender como está seu estado emocional também, porque, por exemplo, tem aluno que quer desafiar, quer aumentar seus desafios, mas a gente tem que ser o pontapé, o treinador serve também para dizer não, eu quero fazer uma maratona, mas, cara, você só tem uma meia maratona no seu currículo, acho que falta um pouco mais de experiência, até para fazer o direcionamento da melhor forma, né? Então, tanto que eu, como atleta, já errei bastante lá atrás. E aquela história, né? O cara fazer uma maratona, ele às vezes pode até conseguir, mas a que preço, né? Então, muita gente romantiza acabar a maratona ou qualquer tipo de provas ali no seu limite do limite físico. Eu já não romantizo essa questão. Claro que tem percalços que podem ocorrer no caminho, mas que não sejam percalço de falta de preparação. Teve agora Bel, né? Que eu não sei onde foi que estava tendo o evento que ele faz, foi, né? E aí ele terminou também, mas enfim, e já é um atleta, né? Um cara experiente. Enfim, às vezes é um dia que não tá bem, sei lá. Ou às vezes até excesso de treino, né? Sim, o overtraining tem isso, né? Porque o pessoal pensa, por exemplo, o treino, o seu estresse motor não é o que você só fez ali dentro daquele estímulo do treino planejado. É toda uma rotina que você tem. Seja sono, alimentação, até estresse. Então, Bel pode ter acontecido, né? O fato de ser empreendedor também, pode ter tido um desgaste físico perante alguns shows que ele pode ter feito. Pode ter uma noite de sono ruim, ou até mesmo uma virose, comida alguma virose que não comeu tão bem, não se alimentou tão bem. Então tem diversos fatores para isso. Então a gente tenta minimizar o máximo de fatores para isso. E como é que você faria a analogia, essa preparação para uma maratona, para uma pessoa que tem uma empresa, né? Isso eu vivo sempre, todos os dias, né? O esporte, a gente pensa que o esporte é só lá para vencer, pegar a medalha. Isso a gente vê de forma bem macro. Mas quando a gente analisa de forma micro, principalmente levando para a parte de empreendedorismo, o esporte ensina superação. Isso ensina inteligência emocional. Conviver com desconforto. Tem até estudos que eu vim analisando, sempre fui um cara que gostei muito de ler pesquisas, né? Que muitas empresas estão adotando no seu currículo de contratação uma pessoa que seja ativo fisicamente, porque isso mostra disciplina, mostra inteligência emocional, autocuidado. Então tudo isso, claro, de forma segura e com a dosagem certa, faz você evoluir muito. Então, principalmente, por exemplo, eu como Breno, né, empreendedor, a corrida, o esporte em geral, né, porque hoje eu estou mais no triatlo do que na corrida, né, por si só. Muita inteligência emocional para superar todas as barreiras que vem, né? Então, os desafios que cada mês tem, as novidades que tem, porque a vida empreendedora é isso, né? Às vezes é uma vida solitária, entre aspas, tanto que o expandir vem para isso, né? Para a gente não viver essa vida, entre aspas, solitária do empreendedor, saber ter a tomada de decisões, ou até mesmo, que é muito importante, ter uma qualidade de vida que faça você tomar grandes decisões. Não adianta você ser uma pessoa sedentária que está constantemente cansado, com dor. Você com dor vai tomar uma boa decisão? Acredito que não. Você com sono ruim vai tomar uma boa decisão? Acredito que não. Você pode até tomar algumas boas decisões, mas em uma outra pode lhe afetar, né? Pode acertar, mas a probabilidade de errar ainda é grande. A gente tem que diminuir o máximo a probabilidade do erro. Você agora está fazendo uma montagem de um estúdio, né? Você está mudando ali um pouco, na verdade ampliando o negócio, né? Durante a montagem do estúdio e treinamento,
você percebeu que muitas coisas estavam fora da realidade e precisou mudar a rota, analisar processo, desenvolver inteligência emocional nesse meio tempo aí? Ah, muita. Durante a montagem do estúdio, né? Isso tudo se inicia com um sonho, né? E uma coisa que eu brinco muito com meus professores, meu sócio, é que a gente, quando tem uma ideia, a gente tem mais ou menos 24 a 48 horas para aplicar. E dentro desse sonho, quando a gente começou, a gente pensou uma coisa e hoje a gente aplica totalmente diferente, porque a gente tem que entender nosso caminho. A gente imaginou com um lugar de mais de 200 metros quadrados e hoje a gente está com um lugar menor, mas trazendo um serviço diferente. Então, quando a gente mudou as rotas, mudou para qualificar. Claro que tem coisas que hoje a gente poderia qualificar cada vez mais, mas vamos iniciar aqui, nesse primeiro passo. Eu, Breno, como pessoa, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu sempre queria começar tudo perfeito. E nunca começava. Até que eu li um livro, que foi do 1000 ao Milhão, acho que do Tiago Negro, que é o autor desse livro. E uma das, acho que foi no quinta página do livro, fala bem assim: um dos erros do empresário, do empreendedor, é tentar começar tudo perfeito. Eu vi uma vez uma pessoa falando que o perfeccionista é o procrastinador disfarçado. E eu concordo bastante. Né? Acaba procrastinando, porque quer tudo perfeito. E o mundo perfeito não existe. Então, o que acontece? Até levando pro assunto anterior, que é sobre a questão da mudança de rota do estúdio, né? A gente teve que analisar. Tem muitas coisas que a gente vai ser. Isso dentro do caminho a gente vai aprimorando, vai deixando o mais perfeito possível. Mas o primeiro passo a gente tem que começar. A gente tem que começar, estar com as pessoas corretas. Então hoje não é só Breno. Eu tenho uma pessoa que cuida da parte do marketing, uma parte de vendas, uma mentoria que a gente vai fazer, toda a questão do atendimento ao cliente também. Então tudo esse passo, essa mudança de rota, né? Essas análises a gente sempre está fazendo diariamente, justamente para a gente trazer um pouco para a nossa realidade e não fugir, por exemplo, de um orçamento que a gente fez e começar de uma forma errada, não qualificada. Até porque assim, começar certo é importante. Né? Não é que tudo vai estar perfeito, mas começar do jeito certo, né? Traçar esse caminho corretamente. A gente estava falando um pouco antes aqui do podcast sobre pessoas que começa a correr para entrar no assessoria esportiva, ou seja, vai fazer o caminho totalmente contrário, né? Ele quer chegar lá bem, mas você vai ficar bem estando lá. É o começar certo, né? Assim, a corrida, eu acho que como se popularizou cada dia mais. Fazendo de novo essa analogia, né, entre corrida e empreendedorismo, né, já estou voltando aqui para a questão da corrida. Então, a corrida, junto com o lado do empreendedorismo, muita gente tem a tendência a inverter um pouco do seu funil. A assessoria vem para lhe preparar. Tem gente que quer se preparar para entrar na assessoria. Acho que é um dos maiores erros que acontece dentro do... Sim. Lá. Então, quando a gente recebe um aluno... Até pode acontecer muita intercorrência, né? De lesionar, fazer treino errado, enfim, entre outras coisas. Adquirir alguns vícios de dicas que pega, né, com outro que não está fazendo do jeito certo, né? Já chega do jeito totalmente errado, né, Breno? Com certeza. Então, até... costumo brincar, eu prefiro receber o aluno do zero, assim, se for de preferência, que a gente já não tenha assim, tantos vícios, né? E a gente consegue preparar, moldar esse aluno, né, das formas corretas que tem que ser, porque hoje tem muita informação. Hoje você tem o ChatGPT, você tem o Google hoje, que tá diversos com coisas, assim, copia e cola. E tem isso, Breno, da pessoa ir lá no ChatGPT pegar, querer fazer planilha de treino? Já chegou alunos com... Professor, eu fazia a planilha do chat e tal. Só que isso fere o principal princípio esportivo e eu acho que também um princípio de vida, que é o princípio da individualidade biológica. Total. Então, por exemplo, você, Saulo, tem uma individualidade. Eu, Breno, tenho uma individualidade. Tem pessoas que têm fator respostas diferente para tal determinado estímulo. Tanto que, por exemplo, dentro do nosso processo de assessoria, a gente tem testes e avaliações físicas. Então vai ter um aluno que vai precisar mais de resistência, um pouco mais de volume, outro no trabalho um pouco mais de resistência de velocidade, outro de velocidade máxima. Tem outras pessoas que vai ser um trabalho de construir todos os pilares ainda, bem devagar, através da mecânica, respiração,
trabalhar passada. o mental, passada, que tem todo um contexto de passada, de retropé, antropé, médio pé. Então, tem posição do braço, tem gente que já corre balançando o tronco, então perdendo um pouco da capacidade energética, né, de estar dispersando energia. Então, levando muito disso até para a área empreendedora, né? Começar sempre de forma pouco qualificada, né? Então, o nosso princípio sempre é trazer o máximo de qualificação possível. Tanto que hoje, para abrir o estúdio, para fazer a abertura do estúdio, a gente tem toda uma equipe por trás disso. Uma equipe do marketing, uma equipe que vai cuidar toda a parte técnica, de experiência do aluno, do atendimento, de como é projetado até dessa parte arquitetônica do estúdio, com quais experiências e visualizações, a posição da luz, o som, a altura do som, como vai ser recebido desde a sua abertura, como vai ser o acompanhamento semanal, mensal desse aluno. Então, iniciar da forma correta, do seu funil de forma correta, né? E me conta assim, foi fácil esse processo aí até essa abertura desse... Né, a eminência, na verdade, que não abriu ainda, né? Mas está próximo. Como é que foi esse processo para você? Então, é muito lidar com os desafios diários, né? A inteligência emocional hoje acho que é um dos principais fatores para a gente fazer um trabalho de construção. Não vou mentir, tem dias que é difícil dormir, a preocupação, se vai entrar no prazo correto, porque o estúdio é um ápice de uma carreira de um professor, né? Então, ali está minha carreira, os meus sonhos, tudo que eu conquistei lá atrás e toda a credibilidade que eu tenho em todos os meus alunos para trazer dentro de tudo que eu já construí um local que eles tenham uma experiência única. Então, é desafiador, não é fácil. Empreender no Brasil é muito difícil, desde da parte de prazos, de entrega, financeiros também, que é o que mais pesa hoje, né? Sim. Mas, assim, todo esse processo de construção, essa iminência, né? Eu brinco todo dia, que hoje todo dia pra mim é 4 de outubro. Todo dia pra mim é 4 de outubro, porque todos os processos eu durmo hoje pensando no 4 de outubro. Então, eu acordo pensando no 4 de outubro, e que pode não ser 4 de outubro, mas tudo Mas vai ser. A gente já falou aqui sobre evolução, né? Que ninguém evolui sozinho. Você já falou, né, da sua equipe lá, e eu vejo que você tem muito orgulho quando você fala dela. Mas, meu amigo, qual foi a principal verdade sobre empreender que você só descobriu na prática e que hoje faz toda a diferença na sua liderança? Você não evolui sozinho. Você não evolui sozinho. Você precisa de ter pessoas do seu lado, pessoas de confiança, pessoas que se alinhem com seus sonhos. É tanto que o pessoal fala bem assim: Breno, você e seu sócio se conectam muito. A gente nunca discutiu na vida. Assim, não que discutia, pode ser discutir de forma boa, de melhoria. Mas a gente entende que quando você tem uma pessoa do lado que que ajuda você nessa construção, que você tem todo um desafio, né? Porque todos os dias, todos os meses são desafios, são intercorrências diferentes, né? E sabendo que vocês serviram junto, é assim, até impressionante saber que não teve um dia que um que dá um tiro no... Não, brincadeira. Brincadeira. Não, mas a gente brinca que é como se fosse assim, eu sou um cara que sempre fui um cara que gostei de pensar, analisar e executar, só que eu tinha algumas vezes a procrastinação de executar, e era que me trouxe essa sinergia, esse complemento que faltava. Então, assim, minha rotina é muito corrida, então tem umas coisas que eu não consigo aplicar, eu sei que eu posso contar com ele, como não só com ele, com meus professores. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, porque são pessoas que me trazem perfis diferentes, opiniões diferentes, mas todo mundo tem um comum acordo, é o sonho de ver aquilo evoluindo. Hoje a gente tem 1 ano e meio de assessoria, e nossa evolução a cada dia é muito notória e eminente com o nome que a gente vem trazendo no mercado, a qualidade, né? Então isso não foi construído sozinho, né? Eu sozinho não vou analisar tudo. Então, mesmo tendo feeling, né? Por isso que a gente brinca lá, no final eu sou só a ponta do iceberg, né? Tem toda uma equipe por trás. Então hoje, se eu fosse dar uma dica para quem estiver iniciando hoje, não comece sozinho, tenha pessoas certas do seu lado. Mas se tiver que começar sozinho, comece, mas depois você vai encontrando as pessoas certas. O Expandi fala muito disso, né? Você tá ali, inclusive você, o Eric também tá num grupo, em grupos separados, mas em bons grupos, né?
que tem assim uma gama de profissionais, uma gama de experiência, né? E o Expandir é muito disso, né? Essa troca de experiências. Muitas vezes o passo que você está dando agora já foi dado por pessoas lá atrás, né? Em segmentos diferentes, né? Porque a gente tem essa preocupação, né? De manter, mas essa ambiência ela faz muito bem, né? Uma coisa assim que eu venho aprendendo bastante, que o Expandir, principalmente, é um lugar que não me deixa na zona de conforto. Porque quando eu analiso todo aquele ecossistema do Expandir, todas as boas notícias, todo o processo de cada empresa, eu sempre tenho uma aprendizagem por trás. Sim. Então, por que pareça, eu tive várias ideias de várias pessoas de segmentos diferentes. Então, não é porque às vezes tem que ser do mesmo segmento que o seu que não pode ser uma ideia, né? Por exemplo, a gente trouxe uma experiência recentemente com o pessoal da Dona Gelato, né? Sim. Um geladinho pós-treino. Então, tudo trazendo, como fala, a experiência do aluno e a capacidade da evolução mental que o Expandir traz, né? Dentro do local, a ambiência de forma correta, saber que você tá das pessoas que você pode ter aquele serviço, vai ter de extrema confiança. E o estúdio hoje é comprovação disso. Todas as pessoas que estão hoje por trás da abertura vêm através dos grupos, tanto da quinta quanto da sexta, né? Tenho acompanhado e muito orgulhoso também disso, né? De a gente ter esses profissionais de excelência ali dentro, né? Eu posso errar muito agora feio, tá? Mas quando você falou a questão do comitê lá, de alunos e tal, eu digo, opa, talvez seja já um elemento ali dentro do Expandir, porque a gente tem comitês que tomam decisões. E o quanto isso é legal, né? O quanto isso a gente trazer isso para nossas empresas, né? Ser um fator ali de decisão, dentro de algum nível, claro, mas como é uma experiência legal, né? Porque cada um traz uma ideia diferente, cada um traz um ponto de vista, e o quanto a gente evolui com isso, né, Breno? Não, com certeza, né? A ideia do comitê, justamente, eu tirei essa ideia, né? Do Expandir. Eu necessitava de uma opinião dos próprios alunos que não tem um conselho, né? Porque às vezes não fica só naquela bolha dos professores, daquela sua visão. Tem pessoas que vão ter uma visão diferente. Então, quem pode dizer mais que o aluno, que a pessoa que está recebendo a própria experiência, né? Sim. Então a gente reuniu 5 alunos, os mais experientes, né? Os mais antigos dentro da assessoria, o que vivenciou todo o processo, né? Ou aquelas pessoas mais nativas também, tá ali para fazer uma pergunta, uma coisa simples. Se você vai fazer uma camisa no modelo feminino, você... Às vezes é uma cor, né? Você diz, cara, é uma cor, tô pensando. O cara já falou outra que você não tinha nem pensado e realmente encaixou muito bem no projeto. De uma coisa simples a uma coisa que pode mudar a estratégia do negócio. Então, por exemplo, eu dou falo muito sobre a camisa, né? A gente faz todo o projeto, manda no grupo para aprovação, e disso aí a gente consegue tirar tantas ideias, fazer uma reconstrução. Praticamente todas a gente teve que reconstruir e o resultado final sempre foi extremamente satisfatório para todos os alunos. Que massa. Isso é muito legal, né? Eu sou prova viva disso, né? Acontece isso muito ali dentro do Expandir, né? Os comitês, para quem não sabe, é que tomam decisões estratégicas de cada grupo. Então, assim, como isso é rico, né? Essas discussões, obviamente, sempre muito bem respeitosas, né? Situações que acabam acontecendo no dia a dia e que o comitê, ele tende a acertar muito mais do que se fosse uma decisão nossa, sozinha, solitária, né? Então é bem sobre isso. Agora, perdão, Breno, como foi para você ser reconhecido como líder e gestor? Além do reconhecimento dos clientes, foi um marco dentro da sua trajetória? Foi. Ser reconhecido como líder, acho que tem diferenças de lideranças, né, hoje em dia. Tem pessoas que têm perfis totalmente diferentes, né? Então, eu lidero através da boa comunicação, de um trabalho de empatia, de um trabalho de saber cobrar de forma correta, além que é algo pessoal meu, eu sempre tive uma questão de os profissionais que estivessem comigo, eu ajudar a desenvolver. Se você me permite, assim, pra gente só mudar, né, a forma de falar, que eu acho que muda muito, não é a forma de cobrar, mas a forma de exigir a melhoria do outro, né?
eu acho que isso é muito do líder, né? Cobrar o que o outro é capaz de fazer. Não adianta você cobrar algo que não seja capaz dele executar. Não tem sentido nenhum, não vai ser executado. Com certeza. Né? Mas quando você cobra, às vezes nem a pessoa sabe que é possível. Que ela é possível realizar. Mas você como líder, você já sabe. Às vezes porque a experiência, por sempre estar estudando, sempre estar nessa inquietude, né, de sempre estar buscando a melhoria. Experiência também, né, Breno? Você já passou por esse processo 10 mil vezes, então é muito mais simples, né, pra gente que passou pelo processo. E hoje eu consigo ajudar, né, vários treinadores do Brasil inteiro. Eu tenho um grupo, né, e professores de corrida principalmente, né, soube como gerir também, né. Então a gente tem que trazer esse ensinamento, tem que passar o ensinamento para as pessoas, né? Principalmente para uma equipe que tá ali para tomar as melhores tomadas de decisões que tem, né? Trazer um pouquinho mais experiência, entender qual a hora de se comunicar, na hora de brincar, qual é na hora de ser um pouco mais séria, como falar com as pessoas, né? Porque você sabe que tem que ter todo um cuidado, né? Principalmente que a forma de interpretação hoje em dia muda muito diante de uma palavra mal colocada de forma infeliz naquele determinado momento. Então a gente sempre busca esse trabalho de evolução e é algo que eu trago para a minha vida também, ajudar as pessoas que estão do meu lado. Então todos os meus professores, dentro da assessoria, faço questão de comprar cursos, faço questão de analisar qual aquela dificuldade. Eu tenho um professor que tem uma dificuldade um pouco mais de uma comunicação, então vou lá, compro um livro para ele, para assistir essa questão da comunicação, uma parte que ele precisa de uma experiência mais de um determinado pilar, porque a gente tá aqui para desenvolver todos os pilares, com claro, respeitando cada característica de cada pessoa, né? Eu tenho professores mais extrovertidos, tenho professores mais sérios, claro que a gente sempre tenta dar uma mesclada e tá procurando o melhor equilíbrio, né? Para cada perfil, né? Enfim. Eu fiquei curioso aqui, né? Você falando aí sobre o quanto você já foi chamado para, né, em um grupo ali de 430, não foi que você falou? Mais de 400 treinadores. 400 treinadores ali, para treinar, para falar, para palestrar, para orientar, enfim. Qual foi o momento específico, né, que você percebeu que você estava realmente no caminho certo? Como empreendedor, como líder de uma assessoria esportiva, qual foi o momento? Porque, obviamente, para você ensinar, primeiro veio esse momento. Você disse, poxa, eu consegui, é isso mesmo. Né? Desenvolvi um método, fiz algo diferente que, cara, eu posso agora ensinar os outros. Qual foi esse momento? Então, nesse fato de ter essa inquietude de sempre estar procurando desenvolver, eu entrei no grupo de treinadores justamente para, se eu tivesse alguma dúvida em uma determinada questão, fazer as perguntas, né, pro pessoal que tivesse um pouco mais experiência que eu. Mas dentro dessas dificuldades que a gente sempre estava se comunicando dentro do grupo, né, eu percebia muito erro de gestão, muito erro de coisa simples. Coisa básica, né? Básica. A necessidade de ter um social media, a necessidade de, ter uma pessoa específica para vendas, uma pessoa específica para fazer o acompanhamento da experiência. Toda essa análise por trás, por exemplo. Hoje, para a gente trazer a experiência do aluno, não é só através da corrida, mas toda a parte da filmagem, de fotos. Se você vê hoje na Orla da Atalaia, os fotógrafos trazem a experiência pro atleta bem melhor. Então, tu entender toda essa contextualização. E o senso de pertencimento, né, também, né, de você dizer, caramba, eu tô aqui, né, fui visto, né, fui fotografado, né, fui notado. Eu acho que esse senso também é legal, né? Porque o que acontece? Eu tava até conversando com os treinadores lá, né? E ele falou assim, poxa, eu sou um cara que estudo tanto, só que eu não consigo desenvolver a quantificação do meu aluno. E a gente, dentro dessa conversa, eu falei assim, como você aborda esse aluno? Porque às vezes você tá faltando oferecer um pouco do seu serviço. Quantas pessoas te seguem você no Instagram? Várias pessoas. Você oferece esse serviço para as pessoas no Instagram? Dá uma boa-vinda? Explicar sobre o seu trabalho? Parece algo simples para quem já faz. Mas para quem não faz, poxa, realmente eu não faço isso. E eu acabei dando algumas estratégias que eu utilizo dentro da assessoria. O rapaz até veio falando assim, poxa, professor, tem mais de 100 alunos. E muito obrigado pelas suas dicas. Então isso me faz um cara realizado, né? Claro que sempre tem muita coisa a aprender, tem muita... Claro. O aprendizado é infinito e a gente sempre busca desenvolver. Mas como
Eu gosto de dizer, eu gosto de passar o meu conhecimento. Eu gosto de estar transmitindo toda a experiência que eu tenho para as pessoas que estão do lado, porque isso faz eu aprender também cada vez mais. Às vezes eu, dentro de uma conversa de uma pessoa que teoricamente é menos experiente, mas às vezes me dá uma ideia, um insight diferente, uma aplicabilidade diferente, entendeu? Então a gente também acaba aprendendo nesse trabalho de troca, né? Não, com certeza. Com certeza. Isso aí às vezes uma pessoa menos experiente lhe ensina algo que pode mudar o rumo de um negócio, né? E é uma expertise que você não tinha ali, por mais que você tenha mais quilometragem, e vice-versa. Isso fala, o mundo digital tá aí para provar isso, né? Quanta gente boa vem surgindo aí e quanta gente que já tinha um negócio consolidado tá ficando para trás, porque simplesmente não abriu os olhos, né? Não prestou atenção, não fez a pergunta certa, né? Para quem de fato deveria. Um dos meus maiores medos como empreendedor, né, é justamente cair nessa questão da zona de conforto. Deixar de inovar, deixar de trazer uma metodologia um pouco diferente, uma flexibilidade. Então, justamente para a gente não cair nessa monotonia, né, justamente procurar desenvolver. Claro que vai ser sempre um desenvolvimento constante. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida foi a curva J, né? Que você faz isso aqui, vai crescendo, depois você entra em um período de estagnação. Se você não buscar se reinventar, melhorar os processos, aí vai diferenciar da pessoa que vai descer e da pessoa que vai se reinventar e voltar a subir. Então isso eu trago muito lá dentro da minha experiência como empreendedor, né? Eu sou um consumidor, né, de podcasts e eu não vou lembrar o nome do podcast, gostaria muito de falar. Mas dois caras, né, dois senhores escritores, e assim, os caras de experiência fantástica. Eu vou lembrar, eu vou tentar lembrar e vou trazer aqui. É alguma coisa do amanhã, mas enfim. E ele fala que ele, né, amigo do Jim Collins, né, um dos maiores escritores aí do segmento de empreendedorismo, e ele, depois de um dos livros dele, ele passou um tempo, né, sem escrever, e aí um deles perguntou, disse assim, sim, mas quando é que sai o próximo livro? Ele disse, cara, eu primeiro preciso entender qual vai ser a próxima pergunta, né? Como a pergunta, e tem um episódio falando sobre isso, né? Como a pergunta é importante, né? E essa pergunta, para sair da zona de conforto, é justamente isso. Qual é a próxima pergunta, né? Qual pergunta você tem que fazer para o seu negócio, talvez para os alunos lá do comitê, talvez na pesquisa. Qual é a pergunta? É a pergunta que vai te tirar do lugar. A gente tem uma empresa porque a gente responde vários porquês, né? Na vida de várias pessoas, inclusive. Então, assim, é por isso que nós somos empreendedores. É por isso que tem um propósito. A pessoa que é empreendedor e ela não entende esse porquê, não entende o propósito, ela tem uma empresa que é fadada a acabar. Desde um simples confeiteira, ela tem um propósito, né, de levar alegria, de levar sabor na vida das pessoas. A maior empresa, o maior propósito que você possa imaginar, né, ela precisa entender esse propósito primeiro, para depois ela ser boa naquilo que faz. E eu acho que eu acho não, né, eu vou corrigir aqui, eu tenho certeza que você sabe muito bem o seu propósito. Por isso que você começou. Eu tenho uma frase muito importante, né, que eu venho utilizando muito na minha vida, que é o homem, aquele que sabe o que está fazendo, faz o que é, e não acredita no que faz, não sabe quem ele é. Então, o primeiro passo para mim é acreditar no que eu todo construí. Então, hoje eu valorizo muito minha história, valorizo muito minhas experiências, né, mas valorizo ainda mais toda a aprendizagem que eu tive por trás, as pessoas importantes. Eu estava lembrando aqui, nesse momento, que foi uma das grandes viradas de chaves na minha vida, que foi uma simples pergunta, que essa pessoa que fez essa pergunta também trouxe a resposta. Abre aspas, a pessoa falou assim: Breno, você é um profissional fantástico, mas você tem uma deficiência. Aí qual é a deficiência? Você é um cara escondido. E nisso foi a grande virada de chave de eu entender assim: eu não consigo trabalhar minhas redes sociais, eu não consigo trazer essa parte. Todo mundo internamente que me conhece
sabe do meu trabalho, mas como vou começar a expandir meu negócio se eu não entendo da outra parte? Então eu entendi que hoje, naquele dia, eu entendi que nem tudo é só técnica. É também você saber transmitir para as pessoas todo ensinamento, né? Então eu já tinha um propósito claro, que era estudar, que era desenvolver, de abrir mão de diversas coisas que dentro do início da fase adulta, que muita gente está tendo seu momento de curtição e tal. Então abrir mão de tudo isso para estudar, para estar madrugadas no livro, para aprender as coisas que eu não tinha o conhecimento ainda naquela época. Os livros me mudou muito como pessoa, tanto a parte de desenvolvimento pessoal, tanto a parte como treinador, como pessoa, entender fundamentais pilares da vida, como fatores sociais, físico, mentais, e para algumas pessoas também os pilares da fé, que é muito importante. Por isso que eu sempre brinco que a vida do empreendedor é sempre uma inteligência emocional. E se cada passo, cada pilar estiver bem desenvolvido e saber um determinado tempo para cada um, seu desenvolvimento vai ser claro. Por exemplo, eu estou em uma fase hoje que meu pilar social é o menos estimulado. Porque todo momento estou estudando as coisas para abertura do estúdio. Então isso eu determinei um prazo, um tempo justamente para isso. Então quando a gente brinca sobre a roda da vida, sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio não existe 100% para todos os pilares. Mas você saber moldar os pilares. Então, por exemplo, uma pessoa que vai abrir um negócio hoje, pode ter certeza que às vezes essa pessoa não pode ter um tempo para treinar, mas ali tem que ter um treino pré-definido. Então, hoje, dentro dos pilares da vida, é uma das coisas que eu venho mais aprendendo. É saber destinar o tempo para cada prazo, para cada etapa, para cada qualidade, que a qualidade de vida é fundamental. Vai ter um momento que o trabalho, sim, vai ter que ser uma das prioridades, para justamente futuramente você ter um pilar familiar para trazer uma qualidade de vida melhor para sua família. Tenho certeza que todo mundo vai passar por isso, né? Mas claro, nunca negligenciando o pilar fundamental da vida, que é a saúde. Ô Breno, como foi que você percebeu que ter o máximo de conhecimento possível, ser bom naquilo que você faz, não era o suficiente? Doeu. Eu vou dizer assim, por que doer? Porque eu vi que eu estava estagnado. E lembra que eu falei bem assim, daquela pergunta, foi uma determinada disso. Eu falei bem assim, caramba, eu sou muito bom, as pessoas estão comigo, sempre tá comigo ali, e me elogia bastante o meu trabalho, mas eu sentia que estava parado, que poderia alcançar voos maiores e não estava conseguindo. Então eu percebi que só a técnica, só aquilo não resolvia. E que movimento você fez? Porque ser mais visto, ser mais apreciado, as pessoas conhecer o que você... Mais pessoas conhecer o que você faz. E network, né? Isso acaba trazendo pro network, né? Uma vez me perguntaram, eu falei assim, pô, Breno, mas tem muitos profissionais ruins na área e com diversos alunos. E eu falei, a resposta tem um porquê. Porque eu comecei a entender depois. Às vezes essa pessoa não pode ser tão boa tecnicamente, mas essa pessoa socialmente, às vezes é uma pessoa extraordinária, brincalhona, que faz as pessoas se conectarem. Então, o que eu entendi? De uma simples, deixar uma aula mais dinâmica, de uma linguagem simples. Antigamente eu tinha muita linguagem técnica por ter sido pesquisador. Tinha uma linguagem um pouco mais acessíveis para entendimento dos alunos, entender cada processo, desenvolver a parte de comunicação, desenvolver a parte de marketing, vendas. Então todos esses pilares foi o que fez mudar a minha chave. Eu antigamente, quando abri um livro, eu só tinha um tipo de livro, que era o livro da biomecânica, o livro da fisiologia do exercício. Mas hoje eu tenho outro tipo de livro, desenvolvimento pessoal, um livro que você pode conversar qualquer tipo de assunto com qualquer aluno, falar sobre, por exemplo, quando eu li o livro do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, que eu digo que foi a virada de chave do meu perfeccionismo. Sim. Foi dentro das necessidades que eu tinha. Então eu tive pessoas também para me orientar isso, né? Eu tive um grande gestor que foi de uma academia que eu trabalhei, que foi o Rodrigo Delia. Foi um cara que me ensinou muito nessa questão. Foi o cara que tocou o dedo nessa ferida. Falou assim, Breno, você é um cara muito bom, você é um dos meus melhores professores. Mas ele perguntou para mim, por que você é o cara que não tem mais ficha aqui? Se você é o mais experiente, se você é o mais técnico.
Aí eu não soube responder naquele momento. E naquele momento ele me falou assim, é porque você tem a parte da sua comunicação ainda está em desenvolvimento. E acho que um ano depois eu estava dando uma palestra sobre comunicação. Mas foi de um determinado livro, foi buscar o conhecimento dos pilares, porque a gente pensa que é só aquilo. Não, um ótimo treinador, um ótimo empresário é que só entende daquele determinado assunto. Às vezes você não pode entender. Você tem que buscar pessoas que entendam isso. Até brinco, por exemplo, dentro da abertura do estúdio, eu tenho uma pessoa por trás hoje que vai fazer toda a parte social. Então ela vai trazer a visão e o conhecimento que eu não tenho em relação a esse pilar. Para justamente dentro desse conhecimento do marketing, das vendas, trazer o que eu sou bom, que é a parte técnica. Claro que não adianta, né? Tem gente que se coloca no mercado, se mostra muito bem, mas a técnica não valida. Então isso também é muito ruim. Mas tem o outro lado também, o cara ser muito bom tecnicamente e não se mostrar para o mercado, também é muito ruim. O efeito é quase que o mesmo, né? Não vai para frente, né? De novo, trazendo outra referência, né? Eu tava vendo um Lázaro do Carmo, né? Que foi Jequiti lá, do grupo SBT, e ele falando que uma vez conversando, eu não lembro o contexto, mas ele conversando com o Silvio Santos lá, e o Silvio Santos falou assim: Lázaro, por que o ovo da galinha vende mais do que o ovo da pata? E ele não soube responder. Ele disse: porque a galinha faz mais barulho. Porque, para quem não sabe, o pato, ele bota ovo, ele esconde, a galinha não, a galinha faz todo né, a característica animal, né? Se mostra muito mais, faz barulheiro, enfim. E é sobre isso, né? A gente precisa fazer barulho. A gente precisa fazer barulho, principalmente quando a gente se trata de network. Eu falo muita gente, né? Inclusive uma vez eu falei pro meu irmão que meu irmão, ele tem essa pegada. Ele acha que ser tecnicamente, né, já é o suficiente. Ser muito bom tecnicamente já é o suficiente. E na verdade não. Porque se as pessoas não sabem o quão bom tecnicamente ele é, como é que vai chegar até ele? Então, e não é errado, né? Aquilo que você falou é muito importante. Fala muito sobre network. Eu falo muito lá no Expandir também. O quão bom o seu vizinho, seu amigo, né? As pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, né? O atendente da padaria, o quanto ele sabe quão bom você é naquilo que faz. Mas tudo começa como você transmite isso, né? Sim. Uma coisa que eu converso muito com meus professores, tudo começa com vários estímulos. Seja ele visual, tátil. Mas vamos fazer uma construção de profissional. Às vezes a pessoa é muito bom tecnicamente, mas quando você vê tá se vestido de uma forma desleixada, a comunicação é extremamente informal, que tipo de credibilidade essa pessoa vai trazer para quem quer contratar? Porque você vai olhar um professor, por exemplo, de educação física dentro de um salão de aula. Eu converso com muitos professores. O professor tem que estar ali como se estivesse indo para uma festa. Uma calça, uma camisa bem limpa. Não de forma... Não que é errado, mas é uma coisa que eu acredito que tem que ser. Tem que ser o mais formal, mesmo em um ambiente informal, porque você começa a ter um destaque em relação a isso. Você transmite credibilidade. Você, da forma de uma postura que você está ali, a forma que você até... pede licença para se tiver algum toque que tem que ser feito para fazer alguma correção de algum movimento, tem que ser pedido licença. Porque isso transmite a credibilidade. Eu, na época de estagiário, em um determinado estúdio, de repente um rapaz, que era um empreendedor muito grande aqui em Sergipe, ele me parabenizou. Ele falou assim: Breno, parabéns pela sua postura. Aí naquele momento eu não entendi. E eu questionei: por que, assim... Você tá me parabenizando por isso? Eu falei assim: você é um cara extremamente respeitoso. Até a forma que você vai abraçar as pessoas é de forma respeitosa. Você vê que abraça de lado, ou cumprimenta com a mão, ou abre uma porta para as pessoas, sempre de forma educada, independente da idade, gênero, tá ali sempre tratando as pessoas de forma humanizada. Então, não adianta às vezes ser bom tecnicamente, se esquece alguns outros pilares, né? Com certeza. Principalmente visual. E hoje eu entendo a importância de uma profissional ou um profissional de vestimenta.
Então, hoje, se você vai olhar os famosos, tem esse profissional por trás, porque qual linguagem, qual estímulo visual você quer levar que as pessoas olhem para você. Então, seja um espírito mais guerreiro, um espírito mais tranquilo, um espírito mais formal, um espírito mais informal. Então, como você quer ser transmitido? Qual é a sua característica? Claro que não fugindo da sua característica pessoal. Sim. Eu, Breno, sempre fui um cara muito mais formal. Tanto que quando eu fui fazer as contratações na assessoria, eu precisava de uma pessoa um pouco mais informal em relação a isso, um pouco mais solto, brincalhão. Mas você percebe que eu tive que unir um pilar que às vezes eu tinha dificuldade de manter, que era uma pessoa muito mais aberta, muito mais brincalhona, e tem outra pessoa que consegue suprir isso. E claro que com o tempo eu fui desenvolvendo também esse pilar, né? Sim. E como tantos outros pilares que a gente tem que desenvolver. Então eu sempre brinco e começo a falo muito, repito, até para as pessoas que têm empresas, né? Eu converso muito isso. Eu tenho uma massoterapeuta na assessoria que falou assim, cara, quando você vai fazer um atendimento, cadê a sua camisa? Com o seu nome, com a sua logomarca, a formalidade que você tem que estar utilizando. Porque isso credibiliza o seu trabalho. Você pode ser muito bom, mas se você não transmitir sua credibilidade, não vai adiantar de nada, porque sempre vai ter olhos para julgar, para arranjar críticas. É o primeiro a apontar, mas a gente não pode dar essa munição para as pessoas, né? A gente tem que transmitir de forma mais séria possível. Então, claro que isso não é um radicalismo, mas eu entendo a importância hoje de diversos tipos de estímulos, né? Que tem que ser aplicado até o cliente, né? Entender tudo. Se você vai lá, a pessoa chega no estúdio lá, vê o meu professor bem vestido, servindo um café, dando um bom dia, perguntando como você tá, entendendo se você tá com algum tipo de dor, como naquele dia, se você dormiu bem ou não. Olha a experiência que você vai ter. Você vai se sentir muito bem acolhido nesse local. Porque você vai entender que o seu treino naquele dia foi de um dia que talvez você não dormiu bem, a gente vai moderar um pouco na intensidade. Ou naquele dia, dormi bem, descansei bem esse final de semana. Hoje vamos aumentar a intensidade, vamos lá, de forma planejada, dentro da periodização do treinamento, mas entendendo o seu contexto daquele dia. Então, a técnica funciona até X, mas para você alcançar voos maiores, você vai ter que adquirir outros tipos de conhecimento. Sim. Ô Breno, pegando todo esse que a gente conversou aqui, né, vocês, né, estão indo para um outro patamar, né? Quais são os próximos passos para alcançar essa visão e posicionar a BeAaron nessa nova etapa da vida, nessa novo degrau que vocês estão? Então, tudo isso começa com a vontade de melhorar, né? Mas quais são os processos que você pensa em implementar para chegar até lá? Os processos que a gente tem hoje, eu quero ensinar o pessoal aqui, pô. Eu vou dar algumas dicas agora. A gente não faz nada sozinho. Então hoje a gente tem um trabalho de mentoria dentro da assessoria e do estúdio. Certo. Então hoje a gente tem uma profissional de mentoria que vai fazer toda a parte de vendas. Então ela vai saber posicionar melhor nossa marca no mercado. Um trabalho de social media também diferenciado. Um trabalho de uma experiência arquitetônica dentro de um trabalho de um arquiteto, que seja do simples luz, do som, tal, para trazer essa experiência para o aluno de forma diferente. Então isso vai fazer, consequentemente, a gente ter um posicionamento melhor de experiência para o aluno. E com certeza isso vai fazer o crescimento da marca, com a metodologia bem aplicada e com a experiência e a credibilidade que a gente sempre vai tentar transmitir dentro para os nossos clientes. Então, nada é feito sozinho. Por isso que aquela pergunta inicial que você tinha feito, qual foram as viradas de chave, né? Que você não está sozinho, você precisa de profissionais, de outras etapas, de outros pilares, né? Então, se eu tenho uma Ivana Miranda para fazer todo o trabalho de mentoria do atendimento e das vendas dos clientes, é porque eu sei que com aquela responsável, que é muito capacitada para aquele trabalho, vai fazer que minha empresa vai se desenvolver e, consequentemente, vai melhorar a qualidade absurda em relação a isso. Se eu tenho o Marcelo da Ecodecor, que é especialista em transmitir através da pintura um ambiente totalmente harmonioso, leve, porque até a pintura é importante, né, do local. Então, o que você vai ver ali, aquela tal fase de motivação.
Então a gente começa com todas as etapas. Tudo que está ali, desde a entrada do aluno no local, desde o trabalho de avaliação, desde o trabalho da experiência pré, durante e pós-treino. Nada melhor que falar assim, Saulo, como foi sua semana de treino? Ah, Breno, essa semana foi ótima. Ah, Saulo, como foi essa semana? Aí, trazendo outra versão. Breno, essa semana não foi boa. Saulo, o que aconteceu? Não dormi bem e tal. Tive alguns problemas pessoais. Então, ó, Saulo, próxima semana eu vou estar ajustando seu treino pra gente fazer um treino um pouco mais leve. Algo que a gente possa estar ajustando devido à sua semana, que não foi de um bom descanso pleno, de alguns estresses que fez você perder. Que dentro desse período, eu consigo estar motivando você a treinar, tá ajustando dentro das suas necessidades e, consequentemente, levando todos esses pilares juntos, a gente vai fazer que a empresa cresça, que a credibilidade do mercado aumente cada vez mais. Mas também é isso, acho que o grande segredo, se eu fosse trazer uma dica para quem está nos assistindo agora, saiba posicionar com as pessoas certas do seu lado. Você não domina tudo sozinho, então saiba delegar também. Eu já ia pedir, né? A gente tá assim caminhando aqui pro final. Eu já ia pedir pra você deixar uma mensagem, né? Pra quem está empreendendo e precisa dessa mesma coragem, né? De iniciar e tal. Mas você já acabou deixando essa mensagem aqui, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Com certeza. Assim, acho que abrindo um pouco o coração, né? Pra quem tá do outro lado, saber como a vida de empreendedor não é fácil. Mas a mensagem que eu trago, né? Que é... Primeiro comece, tenha persistência, coragem, estude, saiba ouvir mais do que falar, que a gente tem uma boca e tem dois ouvidos. Então, saber escutar bem as pessoas corretas, ter muita inteligência emocional para enfrentar todas as etapas e desafios da vida, entendeu? Porque não adianta você querer ser um excelente empreendedor se um pilar da sua vida que não seja boa e te afete bastante, porque vai te atrapalhar dentro dos seus processos. Então, acho que o grande recado hoje é a inteligência emocional, porque hoje empreender não é só técnica, não é só a gestão, mas você está se cuidando. Você primeiramente tem que se cuidar. Se você consegue ter esse autocuidado, você consegue evoluir bastante. Show de bola, show de bola. Vários insights e aprendizados aqui. E ele não falou, mas assim, empreender é difícil, muitas vezes é estressante, né? Muitas vezes você precisa deixar algumas coisas de lado, focar nisso, mas é bom pra caramba. Poxa, pra quem gosta, obviamente, né? Pra quem tem essa aptidão, nem todo mundo vai ter e tá tudo bem com isso, mas pra quem gosta, pra quem, né, tá nessa lida, né? E o Brasil é um país de muitos empreendedores, então assim, quem quer empreender, quem já empreende, é só vir com a gente aqui no Expandicast, que a gente tá trazendo aqui vários profissionais, são vários insights, mudamos o editorial aí no meio do caminho, né? Então assim, Breno, mas na verdade eu só queria pedir, né, ao pessoal, me despedir de você, mas pedir também ao pessoal, Breno, que se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, porque cara, você já imaginou uma iniciativa dessa gratuita, tá lá na internet para todo mundo ver. Maravilha, hein? Excelente. E ver tudo. Eu sou o resultado disso. Eu sou o resultado de tudo que a gente faz aqui, de tudo que o Saulo, o Expandi faz, quanto ajudou no meu crescimento, né? Então a gente às vezes trabalha com difícil, mas vamos mudar a palavra, Saulo. Desafiador. É isso mesmo. Empreender é desafiador, mas é extremamente gratificante. É isso mesmo, né? É isso, né? Eu acho que esse episódio deixa muito claro, né, esses desafios, né, que a gente enfrenta, principalmente quando está começando. A gente vai enfrentar a vida toda e o mundo é isso, é feito de desafio. O mundo empreendedor não é diferente, né? Você não precisa ter uma empresa para empreender, você precisa se mostrar ao mercado, né? Não basta ser você bom naquilo que você faz, isso só não basta. Então precisa ter esse insight aí, essa mudança de chave, e vem para cá pro Expandicast, né? Para quem tá em Aracaju e Salvador, vá conhecer o Expandir, que com certeza vai ser assim talvez o melhor passo que você vai dar na sua carreira, na sua vida, na sua empresa. É isso mesmo, Breno? Com certeza. Abre aspas para Saulo Rocha, uma frase que ele fala bastante,
Quem entrou no Expandir nunca viu a empresa diminuir, só crescer. Exatamente, eu nunca vi. Depois que entrou no Expandir, eu nunca vi uma empresa ficar pior, sempre melhor, né? Meu amigo, muito obrigado, Breno. Cara, foi top, Saulo. viu? Muito bom. Nossa, fera, meu irmão. Pessoal, fica por aqui esse episódio 47. Mas não se esqueça, próxima semana é o quê? 20 horas, quarta-feira, sai um novo episódio pra você. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.